Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, o seu programa semanal. Na mesa, Matheus Santos. Fala Will, fala Douglas. Fala aí você que está assistindo a gente, ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência e vamos embora. Vamos que vamos. Hoje o assunto é muito bom. Douglas Ramos. Com certeza, hoje o assunto será muito bom. Mas é isso aí, galera. Vamos mais um aí, episódio aí e vamos nessa. Vamos que vamos. Pessoal, vamos virar a mesa para a gente poder começar o nosso assunto? Bora, vamos lá. Vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Como eu já falei, eu gosto bastante desse formato. Vamos que vamos. Olha o que a gente vai falar hoje. Diesel vai subir. Deixa eu dar só um F11 aqui só para poder... Isso. Diesel vai subir 15,2% e gasolina terá alta de 10,2%. A Petrobras anunciou um novo aumento no preço dos combustíveis na manhã desta quinta-feira, dia 18. Lembrando que estamos gravando hoje, dia 20. Tá bom? O preço do litro da gasolina nas refinarias sobe 10,2, ou seja, 2,48. E o diesel vai subir 15,2, vai ficar 2,58. Algo que para mim é estranho, porque o diesel sempre foi mais barato do que a gasolina, enfim. As medidas valem a partir da meia-noite desta sexta-feira. Em comunicado à imprensa, a companhia explica que os reajustes fazem parte, assim como outros aumentos recentes, do alinhamento de preços com o mercado internacional e com a oscilação do dólar. Lê só mais um parágrafo. Segundo a Petrobras, os preços praticados e suas variações têm influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais. Não é isso que eu estou vendo, porque hoje eu paguei bem caro no álcool, tá? Só para deixar claro isso aqui. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além de margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis. Vamos lá, senhores. O que está acontecendo? Deixa eu só dar um overview aqui no que está acontecendo para o ouvinte. A gente tem tido altas sucessivas de preço, tá, desde o ano passado. E eles têm alguns motivos assim que possivelmente são os culpados, né? O primeiro motivo é óbvio, a pandemia, onde você tem uma redução da, não seria ação econômica, né? Mas você tem uma redução da economia a nível geral no mundo, primeira coisa. Segunda coisa, você tem a desvalorização do real, como tudo é em dólar, o dólar é a moeda global hoje em dia, já há muitos anos. Você tem essa desvalorização agressiva do real perante o dólar, e você tem essa cadeia de impostos monstruosa que incide em cima de combustíveis, né? Que não é só na bomba. Você que tem o seu carro aí, eu que tenho o meu, a gente não sente só na bomba de combustível, a gente sente em toda uma cadeia produtiva pelo simples fato de que uma coisa puxa a outra, é um efeito dominó, tá? Mas eu quero deixar os economistas aqui falarem. Matheus, vamos lá. Por que raios a gasolina e o álcool estão tão caros, cara? Pelo amor de Deus, por que tá tão caro, cara? Então, né, como você falou, né, a própria reportagem diz que a Petrobras está seguindo agora os preços internacionais e ela faz um reajuste conforme o preço do barril do petróleo. Mas o combustível no Brasil ele tem uma série de problemas, né? Primeiro que a gente, quando extrai o petróleo, a gente não refina ele aqui no Brasil. A gente exporta ele, por exemplo, para a Índia ou para outros países e compra o mesmo óleo refinado desses países. Ou seja, é um problema de cadeia que já encarece o preço. Segundo ponto é o câmbio, né? O câmbio ele se desvalorizou no último ano e se manteve aí por volta de 5,30, 5,40, então o preço está se reajustando a isso. Sem contar que parece que redescobriram a roda agora e descobriram que o preço que sai da bomba ele é quase duplicado
o preço que sai da refinaria ele é quase duplicado quando chega na bomba. Então você tem uma série de impostos estaduais, municipais e federais. E aí envolve toda a polêmica que o Bolsonaro falou, que era para todo mundo abastecer R$ 100. Até meu pai abasteceu, para ver qual que eram os tributos municipais, estaduais e federais. E aí você chegava lá e emitia nota fiscal, só tinha imposto federal. Não, Então, assim, é uma série de... Você quer ver um negócio uma interessante? série... Quer ver um negócio interessante? Tá falando lá na reportagem que é 2,49, né? Que tá Uhum. que sai da refinaria. Atualmente, aqui em Belo Horizonte, hoje no dia 20 de fevereiro de 2021, eu abasteci, era mais ou menos umas 11 horas da manhã. A gasolina está a 5,19. Ou seja, Nossa, o muito caro. preço dobrou. Dobrou. E o álcool, ele vai junto. O álcool ele vai junto. Porque o álcool Uhum. contém gasolina, erradamente, mas contém gasolina. Sim, Então, sim. para você ver o tamanho do Percentual ali, problema, né? não sei, eu acho que não sei se é 30%, 20%, mas vai, o O álcool vai a máximo, gasolina. se eu não me engano, é 20%. Mas é todo um esquema de estrutura, né? E realmente que acaba encarecendo o combustível, que é algo que deveria ser barato, né? Porque ele é um produto que tá entrelaçado em uma série de cadeias produtoras, né? Então, se o combustível estiver barato, as entregas ficam mais baratas. Se o combustível estiver mais barato, o transporte de frutas, o transporte de alimentos até os supermercados vai ficar mais barato. Então, era algo que deveria ser prioridade. Parece que virou prioridade agora. Mas também tem que se atentar que o presidente da República ele não pode Dilmar, né? Como falaram essa semana. É isso. Ou seja, É a gente isso. precisa discutir formas de reduzir o preço do combustível, mas sem fazer isso de forma arbitrária e sem reduzir custos, porque acontece o que a Dilma fez em 2013 e até virou verbo agora. Dilmar. Ele não pode fazer isso de forma dilmada, né? A verdade é essa. Exatamente, você represar os preços administrados e aí depois as estatais acabam operando em prejuízo e depois a bomba explode depois. Aí você tem recessão e desemprego. Isso aí não pode acontecer. Então, mas é algo que tem que ser discutido. E, e realmente parece que virou pauta agora. A gente viu essa semana que teve a polêmica envolvendo o Bolsonaro, que ele indicou o Joaquim Silva e Luna, que é um cara que não é do mercado financeiro, que é um cara que não é gestor, é um cara que não entende. Ele é formado na escola, acho que é agrotécnica, Se eu não e me tem engano, carreira militar. isso que eu ia falar, ele é militar, né, cara? Isso, ele tem carreira militar. Então, ele tem conhecimento zero em administração e conhecimento zero em petrolífera. Então, fica muito complicado, mas é isso. Envolve uma série de questões, né, para a gente resolver o problema do preço do combustível. Eu acho que não só a privatização da Petrobras, mas também envolve também a revogação das leis, tanto de royalties quanto a lei de partilha, né? Porque mesmo privatizando a Petrobras, a empresa que comprar a Petrobras, ou a Petrobras privada, ela ainda vai ter que cumprir as leis de partilha, ou seja, ela vai ter que repassar parte dos lucros dela para as regiões onde ela extrai o petróleo, e isso pode se tornar inviável para algumas regiões. Uhum. Porque, principalmente quando se trata do pré-sal, né? O pré-sal é muito caro de ser extraído. Então, não só privatizar deve ser uma solução, mas também promover a concorrência entre essas explorações e ainda você diminuir os custos de diminuir os custos quando se trata de Estado da exploração desses locais, ou seja, você tentar reduzir impostos, entre outras coisas. Sim, cara. Tem outra questão também que eu quero botar aqui, que o Brasil, o petróleo que a gente extrai aqui, ele não é bom para poder a gente fazer combustível, né? E olha que loucura, a gente vende ele muito barato, porque, Uhum. beleza, vai flutuar de acordo com o mercado. Show de bola. Só que a gente compra a matéria-prima para fazer combustível muito mais caro, Sim, sabe? Muito mais caro. Então, exatamente. É aí que está o pulo do gato. sabe, os caras ganham. O mercado aqui, eu não sei por quê, sinceramente eu não sei, eu não sou de petróleo e gás e tal,
Também não sou químico, sempre fui uma bosta em química, mas eu não sei, não consigo entender, entender o porquê que o petróleo daqui você não consegue fazer. Do pré-sal eu até sei, porque ele é muito mais grosso, então ele é bom para fazer outros tipos de óleo, sabe? Mas para fazer combustível, cara, você não tem como, cara. Não tem como. Douglas, o que você pensa acerca dessa situação toda, cara? Dessa alta do combustível e tal? Porque puxa uma cadeia, né, cara? E como puxa uma cadeia, encarece alimento, encarece serviços, encarece tudo, cara. Bom, tem uma série de fatores que de fato acarretou esse aumento aí generalizado aí do preço aí dos combustíveis nos postos, entre outros seus derivados, né? Até porque a cotação é em dólar, então tudo acarreta nessa efeito cascata. Contudo, eu visualizei pelo governo que o governo tentou fazer é, a retirada dos impostos que incide tanto no diesel como também no gás de cozinha, que querendo ou não acarreta também no aumento desses preços, como também houve um, uma pressão no CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho Nacional aí de Política Fazendária, que é um colegiado formado pelos secretários da Fazenda, Finanças e Tributos dos Estados e Distrito Federal, cujas as reuniões são presididas pelo Ministério da Fazenda, ou seja, eles que vão estar fazendo toda a elaboração aí dos encargos, tributos e etc. Só que o que eu venho visualizando aí entre alguns especialistas no assunto, tanto do segmento do mercado financeiro, como também do governo federal, entre outros segmentos, é que não há uma discussão de fato qual é o maior problema e qual é o maior causador desse mal. A minha opinião, e claro, é humilde, seria a temerária gestão monetária feita pelo Banco Central brasileiro. Até porque vale ressaltar que não há nenhuma escassez de petróleo no mundo. Se houvesse o preço do barril em dólares, ou mesmo em franco suíço, a moeda mais estável do mundo estaria na máxima histórica. E, no entanto, não é essa a questão que a gente verifica. Entendeu? O preço do barril em petróleo está no mesmo valor de mais de 15 anos atrás, e muito longe da máxima histórica. Já em reais, o petróleo está na máxima histórica. Ou seja, o problema não está no preço internacional do petróleo, tampouco se deve ao ICMS ou PIS/COFINS. Mesmo que estes impostos nunca houvessem existido, ainda assim o petróleo e a gasolina em reais estariam na máxima histórica. Ou seja, o valor nominal nas bombas seria muito menor, mas o preço estaria na máxima histórica. Ou seja, o Muito bom, problema inteiramente muito na bom. nossa moeda, está inteiramente na nossa moeda. É Ou aqui dentro de seja, casa, né? Vamos botar assim. justamente porque, assim, aí a gente vai entrar dentro da teoria econômica aí, que a gente, o Banco Central Brasileiro aí, entre outros bancos centrais aí pelo mundo, vem já utilizando uma máxima aí keynesiana, ultra keynesiana, posso dizer assim, que é a nova teoria monetária moderna. Já está sendo utilizada aí, que é a taxa básica de juros, que, que é a Selic, né, no caso, que gerou os juros reais negativos em menores que os da Suíça, por exemplo, né? A forte expansão monetária para financiar aumentos dos gastos, na crença que isso geraria aumento dos preços, né? Ou seja, é isso que a gente verifica. Não só isso, hoje a moeda brasileira, o real, assim, foi a sexta moeda que mais desvalorizou aí no mundo. Ou seja, tendo sido melhor apenas que potências como a Zâmbia, Angola, Venezuela, Seychelles e Argentina. Ou seja, será mesmo que foram os preços que aumentaram ou a moeda brasileira, o real brasileiro que se desvalorizou É isso. diante aos outras moedas aí pelo mundo? Então, quando a gente pega o gráfico M1 ou então simplesmente a taxa de câmbio e a taxa Selic ali, a gente vai verificar uma inversão totalmente, uma disparidade muito grande. Não só isso, quando a gente verifica também o gráfico, o dólar com a commodity do tipo Brent, a gente vê a máxima do preço histórico ali mantido nos 15 anos aí, como acabei de dizer,
O franco na moeda, franco suíço, a mesma coisa, mas quando você vê em um real brasileiro, você vê uma disparada em uma maciça elevação aí. Então, você vê a disparada dos preços, obviamente, como disse. Então, esse é o ponto que não estão discutindo, tão pouco vem sendo mencionado, e, como disse, na minha humilde visualização, justamente esse é o maior causador aí das disparadas aí do petróleo, combustível, etc. Agora, essa intervenção, essa interferência na gestão, na governança aí da Petrobras, da empresa, eu acho que não é a partir desse princípio que vai ter uma diminuição, a não ser que for fazer um controle de preço, que certamente será tão pior quanto. Então, para a gente verificar novamente os preços dos combustíveis voltarem, pelo menos ao seu ponto de equilíbrio, ou baixar novamente ao número civilizatório, É um patamar eu decente, né, acredito, cara? justamente, eu acredito sim que uma elevação da taxa de juros, taxa Selic, pelo menos aí os 5 pontos bases aí, 5%, e não aos juros reais negativos como nós estamos vendo. Porque o Brasil não é um tipo de país potencial investidor. Não tem como comparar o Brasil com os Estados Unidos, Suíça, entre outras grandes potências aí pelo mundo, achar que a gente vai atrair grandes investidores. Não é bem assim. O Brasil ainda tem um descalabro é, fiscal nas contas públicas, etc., uma rigorosa e grotesca polêmicas políticas. Então, assim, tudo isso afasta o grande capital, o grande investidor e etc. e tudo mais. Então, são esses pontos que a gente tem que começar realmente a observar, discutir com a maior seriedade e ver quais foram as tomadas de decisões que não só o governo, como os bancos centrais estão tomando para poder ter uma maior clareza desses assuntos a discutir. Cara, Bom, então, fala aí, Matheus. Fala aí. sobre a atuação do Banco Central, então, primeiro, como eu disse em alguns episódios anteriores, a atuação do Banco Central do Brasil não tem a ver com a teoria moderna da moeda, e sim com a própria teoria do eu ia falar Friedman, mais ou menos isso. porque se diz que o Banco Central ele emitiu uma moeda justamente conforme o Friedman tinha falado, por exemplo, na crise de 29, que é para você repor a base monetária e não ter uma deflação como houve naquela época. Segundo que, realmente, se a gente pegar o Banco Central, o Federal Reserve, ele realmente atua como a teoria moderna da moeda, porque ele realmente está emitindo moeda e, consequentemente, por incrível que pareça, você não tem inflação. Agora, mesmo com a atuação do Banco Central, a inflação mundial tem queda faz 30 anos, e até mesmo a Europa, onde você tem os bancos nacionais, centrais nacionais, e o Banco Central Europeu, a inflação está em queda há 30 anos. E eles não têm inflação acima de 5% há todo esse tempo. Sobre o Banco Central, o câmbio ele foi desvalorizado justamente para não remunerar os títulos públicos. Ou seja, a grande crítica dos governos anteriores era justamente você pagar os cientistas. Então, os títulos públicos eram vendidos com juros reais, os maiores juros reais do mundo, e havia uma grande crítica porque você pagava remunerando muito alto o mercado financeiro, e isso aumentava muito a dívida brasileira. Então, é isso que é a questão. O câmbio hoje está a R$5 e o juros está a R$2, mas é uma forma de você controlar a dívida pública. Eu sei que realmente uma taxa Selic a 2% não é compatível com o Brasil, porque você precisa aumentar a taxa de juros para atrair, você precisa chegar a uma taxa de juros de equilíbrio ali para você poder atrair o capital externo e também para você não ser um entrave para o crescimento econômico, até porque a gente está falando de um instrumento de política monetária, antes de mais nada. E os bancos centrais eles têm esse objetivo de manter o poder de compra da moeda, que é o que eles têm feito, principalmente o Banco Central brasileiro. Que é o que tem feito nos últimos 30 anos. Então, isso tem que ficar importante. Isso está sendo discutido.
Então, cara, eu ia falar mais ou menos isso mesmo, porque não dessa forma como você falou, porque eu não sou economista, né? Mas eu ia falar que você mesmo comentou, Matheus, que essa questão dos juros, uma hora ela vai cobrar, sabe? Uma hora você manter os juros muito baixo no bom e velho, É a tal da tríade impossível. Eu não é consigo isso aí. controlar a inflação e manter taxas de juros baixas e controlar o câmbio. Em alguma Sim, coisa eu vou ter que liberar. E no caso, a escolha do Brasil foi o câmbio. Por quê? O Brasil, teoricamente, é um país exportador. Então, o agronegócio hoje está rico. O agronegócio hoje eles têm que botar no Bolsonaro mesmo, porque eles encheram o rabo de dinheiro, basicamente exato. isso. E foi o preço que a gente pagou para controlar a dívida e para tentar é, é, incentivar o crescimento econômico, se é que a gente pode dizer assim. De alguma forma, você tira um entrave quando você baixa a taxa de juros. E Douglas, eu concordo muito com você também, velho. Quando você fala que, cara, a gente não pode simplesmente sair e deixar o governo ficar interferindo na Petrobras, cara. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, porque já vimos como aconteceu isso. O Brasil é a sexta moeda mais desvalorizada. A gente tem uma série de problemas. E o Douglas também foi muito feliz quando ele disse que, cara, o que está sendo feito não resolve. Sabe? O que você simplesmente entrar lá e numa canetada você talvez segurar o preço pensando numa reeleição, pensando no que for, cara, isso também não resolve, porque, cara, quando passar, todo mundo lembra daquele debate antológico de uma Aécio, quando logo depois de quando ela falou para uma engenheira de mais de 30 anos de experiência que ela tinha que fazer Empretec. É, quando ela virou e falou que não precisava ter uma política econômica diferente porque os preços estavam sob controle, sendo que o Aécio falou, ó, não tem como, não está sob controle e vai aumentar. Ela falou que não iria aumentar. No dia primeiro aumentou mais do que deveria aumentar antes a luz, sabe? Então, cara, a gente sabe como é que isso termina, sabe? A gente sabe para onde isso leva. Agora eu quero ver com a mesa. Eu sei que não tem solução fácil, não tem solução rápida, mas, Douglas, o que que você sugere, cara, para que os preços possam melhorar na sua visão de economista, cara? O que que pode ser feito, sabe? Eu sei que você tem Então, uma lista aí do tamanho de um pergaminho gigantesco, mas vamos tentar ser simplista aqui, porque não tem resposta fácil para isso. Eu acabei de dizer, enquanto não passar por ela revisão da moeda real brasileira, os preços não vão voltar a se equilibrar no momento. Como disse, reduzir a expansão do M1, elevar a taxa Selic para pelo menos aí 5%, 4,5%, 4,5%, 5% por aí. A partir deste valor, poderemos ver novamente os juros reais positivos, entendeu? O Porque que que, assim, o que que seria rapidinho, o que que seria essa expansão do M1 aí que eu não tô ligado? E provavelmente o ouvinte também não tá. O que que é? Não tô ligado, então, não. esse daí, o M1 é o papel moeda em poder do público, entendeu? Ou seja, uma forte expansão monetária é a circulação da moeda. E se você não tiver um controle dessa expansão, de fato a gente vê o que a gente está observando. Aí a gente vê aí, por exemplo, os preços tomarem corpo, né? Então, isso daí é M1, aí tu tem o M1, M2, M3, M4, que esse daí, teoricamente, é o. Se o nome, como é que se fala? São os. Agora eu não vou lembrar, mais ou menos, mas tem. Whatever, Eu já whatever, falei deu pra em entender, outros deu pra grupos, entender. em outros em outras gravações eu até cheguei a mencionar que é a base monetária, né? O que vai compor a base monetária do país. É basicamente isso, assim, de forma bem resumida. Mas, novamente, mais para frente, eu tento explicar melhor quais são os significados de cada uma delas. Mas, como eu disse, uma redução da expansão aí do M1, a elevação da taxa Selic novamente, aí, pelo menos os mínimos aí que possa ser atrativo para a economia brasileira, entendeu? Esse é o senso primordial. E aí, sim, voltar aí,
as reformas administrativa, tributária, porque nada adianta falar em reduzir os impostos, taxas, encargos, porque isso daí são medidas paliativas que é o óbvio, é reduzir o papel do Estado nas costas da sociedade, entendeu? Só isso não resolve, né? Então, A verdade é essa. entendeu? Isso tudo é só um paliativo, a meu ver. Quando o governo, por exemplo, falou em reduzir os impostos, aí zerar do diesel, do gás de cozinha, está pressionando aí o Confaz e tudo mais, e pressionando também os estados em relação ao ICMS também em cima do combustível, para mim, na minha visão, é só um paliativo. Mas, de todavia, é bom, é ótimo, porque, querendo ou não, tu está tirando o peso do Estado nas costas da sociedade, entendeu? Mas, de fato, são as reformas que têm que ser batidas, reforma tributária, administrativa, política, entendeu? A gente vê aí, sem querer mudar o assunto, mas a gente vê aí, por exemplo, aí o STF, o Judiciário, ali o Congresso, tomando medidas de estar legislando quando não é para estar legislando, executivo também quando não é. Enfim, a gente vê aí o meio político, as polêmicas do meio político, ou seja, isso tudo, ao invés de atrair, não atrai. Pelo contrário, afasta ainda o capital, afasta um grande, mega investidor, até pequeno investidor. Por exemplo, A instabilidade, né? a última sexta-feira agora, ontem, no caso, a Petrobras aí perdeu o equivalente a 30 bi de valor de mercado, caiu 6% aí na Bolsa Brasileira. Ou seja, quem investe nessa empresa? Eu, por exemplo, sou um acionista da Petrobras. E aí? A minha vontade é sair. Por quê? Porque a gente estava acreditando que, de fato, somente agora a Petrobras não ia sofrer mais nenhum tipo de interferência. E aí a gente viu uma interferência desse tipo. Então, isso tudo afasta o investidor. Não tem nenhum atrativo diante disso. Então, assim, na minha visão, basicamente é isso, para poder tornar o país aí mais sério, tornar o país competitivo, sim, privatizar as empresas. Eu acredito que não existe essa de empresas estratégias. Enfim, é basicamente isso. Matheus, o que você sugere, cara, pra gente. Eu espero que, que alguém do governo esteja vendo isso. Mas, apesar de eu achar que não. Mas, Matheus, o que você sugere, cara, pra gente poder. O que o governo poderia fazer, né, cara? Dar uma luz aí pra gente poder reduzir esse Então, preço, porque vai uhum. ficar impagável daqui a um tempo. Sim, em relação ao preço do combustível, eu acredito que primeiro a privatização da Petrobras, e até o estudo da Universidade de Cambridge, que mostra que várias petrolíferas que foram privatizadas ao redor do mundo, elas aumentaram sua rentabilidade, elas aumentaram os lucros, e a gente sabe que aumento da produtividade também pode ter um impacto no preço. Segundo, eu acho que a aprovação das reformas não tem outro jeito, principalmente quando se trata de reforma tributária, né? A gente está discutindo aí quase uma bitributação de ICMS, que é algo que tem que ser alterado também. E também a revogação da lei de partilha e a gente renegociar os royalties do petróleo, principalmente quando se trata do pré-sal, né? Porque isso também, não só privatizar a Petrobras, mas revogar essa lei ou alterar essa lei também pode atrair mais investidores para cá. Então não adianta nada, porque principalmente com o pré-sal, o Wilton, você estava falando aí que o custo dele é muito alto, né, para se extrair ele, né? Então fica muito complicado. Então acredito nisso e também passa acho que o papel do Estado, acho que a única coisa que ele tem que fazer é promover de alguma forma a concorrência nesse setor, né? Eu acho que isso que é primordial também. E privatizar e permanecer no monopólio, eu acho que também fica muito complicado, né? Porque o monopólio privado é pior que o monopólio estatal. Porque aí ele só vai Como produzir acontece aquilo que hoje, ele... né, cara? Hoje a gente tem monopólios privados, a verdade é essa. Exatamente. E aí é pior porque ele ele só vai se importar com o lucro, pouco importa o atendimento às necessidades da população. Então, eu acredito que nisso, né? Agora, em relação ao Banco Central, realmente, já tem uma projeção de alta da Selic esse ano. Selic acho que vai para 2,5, ano que vem chega a 3,5, quase 4.
e com a conversão da inflação mantendo 4,5 aí, 4. Então é isso. Acho que em relação a isso é já discutir privatização. Apesar que, no caso da privatização, não precisa necessariamente o presidente chegar e falar, vou privatizar toda a Petrobras, né? Ele tem que fazer como ele já está fazendo, já começando, privatizando as distribuidoras, alguns postos, e eu acho que pouco a pouco você vai diminuindo a Petrobras, deixando só o núcleo dela, aí fica depois mais fácil de privatizar ela, do que tentar privatizar tudo de uma vez. Cara, vamos lá, deixa pra gente poder fechar o assunto, quero só trazer algumas coisas aqui rapidinho. A Petrobras eu acho bem mais difícil de privatizar, porque está na Constituição. Eu acho que dificilmente alguém vai querer bancar isso. Além de muitas coisas, é muito cabide de emprego. A gente ainda tem a questão da desvalorização do real, que o que me preocupa é que o Joe Biden ele vai pegar a impressora de dinheiro e vai jogar 3 bi na economia mundial. E hoje eu entendi mais ou menos o que acontece, por que os Estados Unidos não tem uma inflação assim que as pessoas sentem. Porque por ser uma moeda global e por chegar a eles primeiro e eles gastarem primeiro, eles não sentem esse efeito a demanda da pelo subida, dólar né? é muito alta, né? Por isso que Isso. nunca tem. Então, eles vai Não é nem chegar só primeiro isso para também, eles e né? vai gastar primeiro, né? Não é nem só, tem uma série de fatores em relação ao Sim. porquê que o dólar é recorrente aí pelo mundo aí. Mas o problema é que o real brasileiro, ele não é conversível. Agora que o Sim. governo atual está querendo fazer essa questão de dar dolarizando o real e tudo mais, e fazer a conversão do real. Tudo bem que aí você vai estar dolarizando a economia e tudo mais, pode ter uma questão do interesse aí. Mas assim é bom para nós, na sociedade. Então, assim, primeiro tem que tornar o real brasileiro ser conversível em outras moedas, o que não é. Ninguém procura o real, entendeu? Você não consegue negociar o real em outros países, entendeu? Dificilmente você vai ver Estados Unidos aceitar, Canadá, Austrália, China, entre outros países aí aceitar o real brasileiro. A não ser outros países aí do submundo, infelizmente, querendo ou não, é igual a gente também do submundo. Então, são esses pontos que tem que começar a ser discutido, debatido, tornar uma moeda assim, é difícil você ver hoje economistas falar de tornar a moeda forte, mas aí a gente vê outros países com a moeda, o franco suíço, daí é uma moeda forte, entendeu? A libra, dólar, no caso, mas mesmo Euro. havendo um enfraquecimento, o euro eu nem sei se aquilo daria moeda, mas enfim, isso daí é um assunto para uma outra pauta. Mas enfim, são essas questões, são algumas bizarrices e outras poucas bizarrices aí que existem aí como base monetária aí mundial. Sim, e por fim, como o Douglas falou, foi bem feliz na fala dele, não dá para a gente ter uma iniciativa econômica de primeiro mundo se o resto não é de primeiro mundo. A gente até falou isso em off outro dia. Bom, mas é isso. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Vamos torcer para que o Brasil ele passe bem por essa questão dos 3 bilhões que vai ser injetado na economia, porque a gente vai sentir aqui, o mundo inteiro vai sentir. E, infelizmente, o panorama ele é bem complicado. Vamos virar a mesa, senhores? Vamos, bora lá. Bora. Pessoal, é isso. Estamos fechando o Conecta Economia de hoje. Eu quero agradecer demais a mesa, vocês foram incríveis. Douglas, obrigado, cara. Muito obrigado pelas falas conscientes, cara. Seja de crítica, de elogio. Você é sempre muito consciente, cara. Obrigado demais. Valeu. Eu que agradeço você, o Will, o Matheus, nossos ouvintes aí. Eu acho que o último ponto aqui que eu posso falar é que as pessoas precisam entender que nada é nosso, empresa pública não é nossa, pessoas que trabalham precisam ser remuneradas, assim como os fatores de produção precisam ser remunerados. Não existe essa questão de empresa pública ser nossa. Você paga por isso, você paga pelos fatores de produção, pelo capital humano, bens capitais e etc. Então,
basicamente isso. Vamos estudar, vamos procurar entender um pouco mais sobre economia, negócios, investimentos, finanças, setor público, setor privado, para a gente poder enriquecer nossa linha de pensamento e nosso debate. Perfeito. E é para isso que a gente está aqui, né? Para poder ajudar a galera a entender isso. Obrigado, Douglas. Valeu. Matheus, muito obrigado, cara. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Obrigado para você que assistiu a gente aí. É isso aí. Acompanha a gente nas redes sociais, @Conecta Economia, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso aí. Falou. Exatamente. Pessoal, muito obrigado você que ficou aqui com a gente. Semana passada a gente não teve probleminha de agenda, probleminha de computador, probleminha de tudo. Essa semana estamos aqui de volta, tá? E fique com a gente, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal.